Olá, tem alguém aí? Boa noite, gente. Olá, olá. Aê, tá chegando as pessoas, muito bacana. Então, gente, hoje é a nossa live, primeira live, né, da Liga de Ciência Preta Brasileira. É, a gente está aqui para poder trazer um pouco de conversa com a nossa comunidade preta, mas todos são bem-vindos. A gente não segregaciona ninguém. Né? A gente está aqui para ajudar, né? Para ajudar, para servir de referência para as nossas crianças, né? Que eles possam ver mais gente preta em posições na ciência, né? Que furaram a bolha, tiveram uma educação formal, né? Foram à universidade. Isso é muito importante. E ter vocês aqui com a gente nossa, é um prazer assim, imenso. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Covid-19 com a professora Viviane, a professora doutora lá na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. Daqui a pouco ela vai entrar. Eu estou dando um tempinho aqui para esperar mais gente, né? As pessoas irem chegando, para a gente começar essa conversa. Para ser muito produtivo, vocês que estão aí online com a gente podem ir fazendo perguntas, a gente vai tentar responder, não sei se vai ser fácil, não sei quantas pessoas vão entrar na live, espero que muitos, chama a gente aí. Vamos, gente, vamos chamar todo mundo para vir aqui conversar. Eu acho que nesse momento a gente tem que esclarecer, não. A gente tem que informar mais, né? Nós precisamos aumentar a nossa informações confiáveis. Nós temos que ter mais soluções do que dúvidas, né? Que é isso que a gente busca aqui. Vocês podem dar um alô aí pra gente. Aí daqui a pouco eu vou chamar a Vivi, ou então ela me chama ali, porque é minha primeira live, estou estreando no mundo. Vamos lá, vamos entrar com Vivi. Vamos ver se eu fiz certo aqui. Olá, professora Viviane. Olá, tudo bem? Tudo bem? Como Você vai tá- você? Tudo bem. Tudo bem sentindo frio. Frio me Nossa, lembra infecção respiratória, isso me lembra Covid. Tô sentindo frio demais, gente. Pelo amor de Deus, não nasci para isso, não. nossa, eu também. Estou aqui morrendo de frio. A temperatura caiu bem, né, em BH. Boa noite a todos, bem-vindos à Liga da Ciência Preta Brasileira, né? Estamos inaugurando as nossas lives. Espero que Sim, as conversas inaugurando. sejam frequentes. Sejam frequentes, que vocês participem bastante, né? Que mais gente participe junto com a gente, para a gente se fortalecer, né? Acho que a ideia é Exatamente. essa, né? Da gente se fortalecer e aumentar o debate, né? Aumentar a E discussão. quem já se inscreveu para fazer parte, né, que aguarde um pouquinho que a gente vai processando as informações de todos e acrescentando mais gente ao grupo, né? Isso. Né? À medida que for chegando mais gente, nós vamos nos fortalecendo, criando um grupo multidisciplinar, né? Em ciência. É isso aí. E aí, Vivi, vamos começar? Vamos bate-papo, né? Vamos Bate-papo. Então, bate-papo sobre a Covid, sobre as nossas percepções e sobre os impactos na população negra. E a gente vai ter outras lives com foco diferente, né? Depois. sim. Então, essa é uma Todas as primeira mais quartas-feiras. biológica. Essa é uma primeira mais biológica, mas depois a gente vai ter outras conversas Isso. científicas e de todas as áreas no perfil. Isso, e todas as quartas, né, Vivi? A princípio, todas as quartas-feiras, às 19 horas, a gente tem um cronograma de lives com assuntos, né, sobre a pandemia, mas para a primeira pandemia, porque a gente precisa
unificar esse pensamento, né? Essas Uhum. informações e tudo. Mas depois vão vir outras novidades na sequência. Professora Viviane, rapidamente me conte quem é você. Professora Luciana, professoras e cientistas. Bom, eu sou Viviane, eu sou professora da UFMG há 10 anos, né? Sou bióloga, fiz o mestrado no departamento de microbiologia, o doutorado na Unifesp, na bioquímica de proteínas, mas também dentro do departamento de microbiologia. Alguns pós-docs aí, exatamente 4, entre o doutorado, né, e a carreira acadêmica propriamente dita, né, ao emprego. Eu sempre digo que os pós-docs são um intervalo entre o doutorado e o emprego, né? Verdade. E eu estou na UFMG há 10 anos, eu me formei na UFMG, né, e fiz o mestrado na UFMG, e sou professora da UFMG há 10 anos, no departamento de microbiologia, batalhando aí, né? Tentando sempre fazer pesquisa, né? Daquele jeito que a gente conhece no Brasil. E agora, mais que nunca, fazendo divulgação científica, que é uma coisa que eu gosto muito, faz parte, né, do ensino, a extensão está ligada ao ensino, e eu acho que é muito importante a gente aproximar cada vez mais da comunidade, falar a língua do povo, que essa é uma grande dificuldade, né? Divulgar ciência é fácil, mas comunicar ciência é mais complicado. A gente tem que saber mudar os nossos jargões de laboratório e simplificar o complexo. Sim, verdade. Libertar desses jargões para a gente atingir mais a sociedade, saber exatamente. E o que a gente faz, né? E como que a gente chega na sociedade, né? Que as nossas ações elas são voltadas para melhorar a vida de todo mundo. Exatamente, né? Exatamente, então, né? Vivi, olha só. A Organização Mundial de Saúde há pouco tempo declarou uma pandemia, né, de um vírus que chegou aí nos colocando em situações bem delicadas. Eu queria que você nos contasse o que é uma pandemia, quem são os vírus, né, primeiramente, para a gente começar essa conversa. Pois é, a gente tem que saber diferenciar, porque existem os surtos, né, que são quando acontece numa pequena população, as epidemias quando se expande para uma área maior, por exemplo, dentro de um país, e a pandemia quando a gente tem a infecção, a mesma doença em vários países simultaneamente. O que está acontecendo agora? É o que a gente vive, né? É a pandemia. E é uma pandemia com um vírus que tem uma disseminação muito rápida, né? O que é um vírus? Muita gente imagina, bom, vírus, bactéria, fungo, é tudo igual. Na verdade, eles não são iguais, né? As bactérias e os fungos são, digamos, mais complexos do que os vírus, eles são mais simples. Uhum. Isso não faz dos vírus, assim, entidades menos preocupantes, eles são mais simples, porém, eles podem causar, né, efeitos na saúde que a gente está vendo aí. Eles são mais sensíveis às condições ambientais, resistem menos, mas podem se propagar de uma forma bastante fácil, tanto quanto as bactérias e os fungos. Então, eles são, na verdade, uma estrutura com proteína, com lipídios ao redor, né, com gordura, né? Eu sempre tento transformar essa nossa linguagem mais complexa e mais simples, né? Então é uma capinha de proteína, dentro dele tem um material genético, existem vírus que o material genético é de RNA, outros que é de DNA, e por fora, nesse caso, o coronavírus ele tem um envelope, uma capa de gordura com várias proteínas inseridas, várias proteínas de superfície que dão um aspecto de coroa. Por isso, coronavírus, de coroa. E essas proteínas, que a gente chama proteínas de espinho, são a parte mais externa. É o que ele usa para reconhecer as nossas células, invadir as células e se multiplicar. E é que também o sistema imune reconhece, né? E é como o nosso organismo vai reconhecer esse vírus e tentar lidar com ele durante a infecção, né? A gente não tem só o SARS-CoV-2, existem outros coronavírus. Pois é, então existem outros coronavírus que causam doenças, digamos, que não são graves, né? Vai depender muito da pessoa, mas em geral são resfriados. E o SARS-CoV-2 não, ele consegue, então tem uma transmissibilidade alta e tem causado, né, tudo que a gente está vendo hoje em dia, né? E porque ele se chama SARS-CoV-2, porque ele é muito parecido com o vírus agente da SARS, que hoje é o SARS-CoV-1. Tá? E a gente tem também o MERS, que é o agente da MERS, que também é um coronavírus,
que também são tão perigosos quanto, mas a transmissão não é tão rápida quanto aconteceu agora com a Covid-19. Então, o SARS-CoV-2 é o vírus agente da Covid-19 e existem outros coronavírus, mas que alguns mais letais, como o MERS, que tem uma taxa de letalidade acima de 39%, e o SARS em torno de 3,5%, né? E, apesar de que no Brasil a gente está vendo uma taxa de letalidade um pouco maior, mas enfim. A diferença básica entre eles é justamente a capacidade de transmissão, né? A velocidade de transmissão. Por isso, então, a gente tem hoje uma pandemia, né? Vários países do mundo com muitos casos da mesma doença. E Vivi, e olha só, eu já recebi perguntas, né, nas minhas redes, se nós, quem já teve outros coronavírus, estariam mais protegidos a esse coronavírus novo. Se teria algum grau de imunidade. Existe alguma informação para isso? Não, na verdade, a gente tem poucas informações sobre a imunidade para lidar com o SARS-CoV-2. Né? Apesar deles serem parecidos, eles não são idênticos. E justamente a diferença está nas proteínas de superfície, que é o que o sistema imune, as nossas células do sistema imune e os anticorpos vão reconhecer. Então, tem diferença e pode haver diferença futura entre cepas do SARS-CoV-2, né? Se ele sofrer mutações, como que vai ser esse reconhecimento? A gente tem dúvida quanto a isso. Então, o fato de ter sido infectado com outros coronavírus não garante a imunidade contra o SARS-CoV-2. É um questionamento, mas aparentemente essa resposta vai ser muito específica a ele. E também hoje a gente não sabe se quem adquire a infecção e desenvolve anticorpos, ele está realmente imune a uma reinfecção. Se esses anticorpos realmente protegem, por quanto tempo protegem? IgG, né, que é o anticorpo neutralizante para SARS, dura 2 anos. A gente não tem ainda, é tudo muito novo, a gente está descobrindo tudo aos poucos, né? A gente já sabe que as pessoas produzem anticorpos, que o nível de anticorpos está relacionado à gravidade dos sintomas, então pessoas com sintomas mais graves têm uma produção de anticorpos maior. A gente também sabe que tem pessoas que têm sintomas leves, como perda de olfato, foi recentemente publicado, que desenvolvem anticorpos, mas perdem esses anticorpos rapidamente, então voltam, em tese, a ser suscetíveis à infecção. São poucas pessoas, isso acontece em outras doenças, mas acontece. Então, a gente não tem garantia de imunidade, né, ainda. Uhum. E como que é essa cadeia de transmissão, assim, para as pessoas entenderem melhor? Né? O SARS-CoV, a gente já sabe que ele é um vírus, que ele difere um pouco dos outros coronavírus por conta dessas proteínas do seu envelope. E como que se dá essa infecção? Como é que as pessoas se infectam? E que tipo de doença é a Covid-19? Né? Qual é a gravidade dela? E aproveitando essa linha de raciocínio, quem são os grupos de risco? Que todo mundo ouve falar o tempo inteiro. Olha, fulano é grupo de risco, não sei o que, tem que tomar cuidado. O que significa isso? Pois são muitas informações simultâneas, né? É difícil lidar com essa quantidade de informações. Então, a transmissão, o SARS-CoV-2, ele é o agente da Covid-19. A Covid-19, então o SARS-CoV-2 tem esse nome, né? Porque é um coronavírus que causa uma síndrome respiratória aguda grave, por isso SARS, de 2019. Né? Se a gente tiver um 2020 diferente, vai ter um outro nome. E a Covid-19 é a doença do coronavírus 19, né? Então, de 2019, porque começou em dezembro de 2019, apesar de estarmos em 2020. Bom, a principal forma de aquisição é por gotículas respiratórias, ou seja, saliva, gotículas que sejam liberadas na fala, espirro, tosse, e a principal forma de se infectar, então, é a entrada dessas gotículas, ou isso do vírus, né, no trato respiratório. Aparentemente, ele tem uma preferência pelo nariz, pela mucosa das narinas, né, onde tem uma quantidade maior de receptor. Então, essa é a principal rota, né, ter contato com essas gotículas respiratórias e contato direto entre as pessoas. Né, uma pessoa espirrando, falando muito próximo, ou contato com esse vírus de gotícula respiratória em superfícies e objetos. Né? Esse contato com objetos eu vou me infectar? O risco existe. Obviamente, o contato com pessoas, aglomerar pessoas muito próximas, pessoas
com sintomas ou sem sintomas muito próximos, isso aumenta o seu risco de infecção. Mas objetos também podem ser um veículo de transmissão indireta, mas o contato direto é o mais importante. E hoje a gente sabe também que o receptor para o vírus está presente em quase todas as nossas células, né? Que é o ECA2. E há uma diferença de expressão desse receptor. Então, o vírus pode ter uma predileção por determinados tipos celulares. Mas hoje, por exemplo, a gente sabe que a superfície dos olhos tem receptor para o vírus, então é também uma mucosa, né, a conjuntiva, os olhos, é uma possível fonte de transmissão interpessoal, então coçar os olhos e, sei lá, cumprimentar uma pessoa ou pegar numa superfície contaminada e tocar nos olhos, também é possível de se infectar, já que o receptor existe. Isso não impede que a infecção ocorra. E é um vírus que tem, então, causa uma infecção respiratória. Então, a infecção primária é pulmonar. Os sintomas são pulmonares. E que, dependendo, então, do status imune do indivíduo, da idade, de comorbidades, ou seja, doenças associadas como doenças cardiovasculares, diabetes, imunossupressão, que são fatores de risco, então são doenças associadas àquela pessoa que fazem com que ela tenha uma resposta imune pior, vão levar, então, esse vírus a causar uma doença sistêmica. Então, originalmente, ele é um vírus respiratório, mas que é capaz de se disseminar por todos os órgãos. E induz uma resposta imune muito forte. Então, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Um vírus, que o nosso organismo não conhece, se multiplicando ativamente e causando vários danos na célula, e uma resposta imune tentando combater esse vírus, que fica tão aumentada que ela mesma faz mal para os nossos órgãos. Né? Então, a gente tem duas coisas simultâneas. O vírus e a nossa resposta imune, todos eles, um tentando combater, né, a resposta imune tentando combater o vírus, mas a nossa resposta imune acaba levando a um colapso de todos os órgãos, né? E isso leva a uma falência múltipla de órgãos nos casos mais graves. Então, a gente tem desde assintomáticos, provadamente infectados, com teste molecular positivo e com anticorpos e que nunca tiveram um sintoma típico, mas alguns apresentam lesões pulmonares, apesar de não ter sintomas, lesões pulmonares detectadas por tomografia, até pessoas com sintomas mais leves que parecem um resfriado, sintomas cutâneos como urticária, perda de olfato, que parecia um sintoma raro, mas tem se mostrado muito comum a perda de olfato e paladar, e aparece como único sintoma, às vezes, tá? Mas também é sintoma, e a gente tem os sintomas que vão indo para a gravidade, os sintomas mais moderados. Então, quando a pessoa tem febre persistente, que não passa com nenhum medicamento para febre, dor no peito, falta de ar, isso é um indício de uma pneumonia, então ela deve procurar o auxílio médico nesses casos. Quem tem sintoma leve vai ficar sempre na dúvida se aquilo é a Covid ou não. Hoje a gente não tem como saber quem tem a Covid-19 ou não, unicamente pelos sintomas. Né? Bom, esse sintoma é diferente da gripe ou do resfriado. Não tem como mais saber, porque a gente tem uma série de sintomas atípicos e um monte de pessoas assintomáticas. E a gente sabe que todas elas transmitem. E isso entra na questão daquela polêmica toda que surgiu da fala mal colocada da OMS, né, que diferenciando os assintomáticos e os pré-sintomáticos, né? Exatamente. A gente não tem como distinguir quem é quem, né? Se você pegar, se você vai ser assintomático ou pré-sintomático, vai ter. Mas ainda tem um detalhe, existe um tempo de incubação. Eu estou ótima aqui hoje conversando com você. Eu posso ter adquirido a infecção e desenvolver sintoma daqui 7 dias. Em alguns casos, tem pessoas que demoram 14 dias. Então, a média é 5, 6 dias. Mas tem pessoas que desenvolvem sintomas com 2, pessoas que desenvolvem sintomas com 10. Eu estou aqui conversando com você, eu posso estar infectada? Eu posso estar infectada e não apresentar sintomas. No momento, eu sou assintomática. Depois, eu posso desenvolver sintomas leves. Pode ser uma diarreia, que é um sintoma que também tem aparecido comumente. E eu posso nem associar isso à Covid. Então, no momento, todo mundo é suspeito. A gente sabe que tem um grande número de pessoas infectadas. Todas essas pessoas podem transmitir. Algumas estão pré-sintomáticas, ainda vão ter sintoma. Algumas delas nem vão associar esses sintomas que elas tiveram com a Covid, porque não tive sintoma respiratório. Eu tive só uma urticária, uma dor de cabeça. Há relatos de pessoas que tiveram uma leve dor de garganta, que passou realmente como um resfriado.
mas que pode evoluir para uma doença mais grave, dependendo da condição de saúde, né? Então, a gente tem que considerar hoje que todo mundo é suspeito. E que a gente sabe que as pessoas, mesmo as que desenvolvem sintomas, começam a transmitir 1 a 2 dias antes dos sintomas. Então, eu estou aqui hoje, posso estar infectada, não tenho sintomas, mas já posso estar transmitindo. Então, as medidas de prevenção têm que ser adotadas para todos, mesmo para aqueles que testaram positivo também, porque a gente não sabe do risco de reinfecção. Então, aproveitando que a gente entrou nessa área, quando foi declarada a pandemia, né, de um novo coronavírus e não tem tratamento, nós não temos vacina, né, que vai ser o foco de uma próxima live nossa, inclusive, eu queria saber de você o seguinte: se a gente não tem proteção, a Organização Mundial de Saúde teve que entrar com um protocolo de proteção comunitário, né? Um protocolo que funciona da melhor maneira, assim. Eu queria que você me falasse essas medidas de contenção, de infecção, de transmissão, da importância que as pessoas têm que cumprir com esse protocolo para evitar tanto de transmitir quanto de se infectar, proteger a sua comunidade no entorno. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que nós precisamos falar agora no mundo, onde a gente não tem vacina e não tem medicamento até agora para tratar os casos, né? Exatamente. Considerando que possivelmente a gente tem muito mais infectados do que os dados reais, né? A gente sabe que está subnotificado. O Brasil, por exemplo, testa muito pouco, 10 vezes menos que os Estados Unidos. Então, é muito assustador saber que a gente pode estar com 10 vezes mais casos do que o que a gente está vendo. E a gente espera que não, mas a gente sabe que está subnotificado. Então, as medidas adotadas, as medidas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde por todas as autoridades de saúde são as mais eficazes. A transmissão é por gotícula respiratória, certo? Então, a forma de evitar a infecção é não se aglomerar e manter o que a gente chama de distanciamento físico. Ou seja, você vai conversar com alguém, vai para a fila do supermercado, mantenha pelo menos 1,5 metro de distância. Eu já vi pessoas falando 1 metro, mas a distância recomendada são 6 pés, que na verdade são 1,83 metros de distância. Para arredondar, a gente põe 2. Então, o ideal seria 2 metros de distância. 1 metro vai te dar uma certa proteção, mesmo usando máscara? Vai, mas o ideal é que seja maior, né? Que é a distância recomendada de 1,8 metros de distância entre as pessoas em qualquer circunstância. Né? O distanciamento é muito eficaz, porque as gotículas de saliva, mesmo as da fala, elas não vão conseguir chegar a outra pessoa quando você mantém essa distância. Essa é uma medida física mesmo, né? Impedir que a saliva chegue em você, que um espirro chegue em você. Mas mesmo assim, há pessoas que espirram e que as gotículas percorrem uma distância maior. Então, 2 metros é uma distância ideal. Então, distanciamento físico. O distanciamento físico e o distanciamento social, que nada mais é evitar sair, evitar se aglomerar, ficar em casa se você puder, não sair para o shopping, não sair para supermercado, farmácia, se você não tiver que ir, principalmente se você for idoso e tiver doenças associadas, que são as pessoas que têm o maior risco. Obviamente a gente tem pessoas que têm que trabalhar e não podem fazer esse distanciamento social, mas elas têm que procurar manter o distanciamento físico e, assim, compensar a falta de distanciamento social com a distância física. Além disso, usar máscaras, que demorou para a OMS dizer que era o ideal usar máscaras caseiras, porque a gente sabe que ainda não tem nenhuma evidência mostrando a eficácia de máscaras caseiras, de fato, contra infecções microbianas, mas a gente já tem relatos de que ela minimiza o risco. Mas ela minimiza o risco se for feita também distanciamento físico. Não adianta usar máscara e ficar aglomerado. A máscara dá uma falsa sensação de segurança, né? E as pessoas se sentem seguras e se aglomeram. E tem que usar a máscara corretamente, tampando o nariz, a boca. Não adianta usar a máscara no queixo, no pescoço, na mão, na verdade, né? E a máscara de... Exatamente, porque a rota de infecção é o nariz, né? Então, você tem que proteger o que tem que ser protegido, não adianta se aglomerar. Então, é máscara e distância. E a higiene das mãos. E por que a higiene das mãos? Porque a mão, em contato com as gotículas respiratórias de algum espirro, de alguém que esteja infectado, em superfícies, dinheiro, que a mãe da gente sempre diz, né? Que dinheiro é sujo, e realmente é.
tem milhões de micro-organismos no dinheiro, em objetos, a mão contaminada vai levar esse vírus para os olhos, para as mucosas, para o nariz e a boca. Então, você vai pegar ônibus na estação do ônibus, né, do MOV, pega o cartão, encosta no equipamento, pega no ônibus, depois põe a mão na máscara, coça o olho, come um chocolate e por aí vai. Então, as 3 medidas eficazes, que parecem arcaicas, são eficazes porque você impede a disseminação do vírus, mantendo a higiene das mãos, usando a máscara como barreira física de proteção. E o ideal é que essa máscara tenha, agora preconizado pela OMS, 3 camadas, né? Uma camada externa impermeável, uma intermediária filtrante. Mas a gente sabe hoje que, devido à falta de máscaras ideais, qualquer máscara é melhor que nada, desde que você mantenha o distanciamento, né? O distanciamento físico, isso é muito importante. As pessoas têm que entender que é para evitar realmente a transmissão. E não tem como detectar se aquela pessoa na fila do supermercado está contaminada ou não. Ela às vezes nem ela sabe disso. Então, essas são as medidas ideais. E falando nisso, por exemplo, a questão, para a gente deixar uma mensagem para quem está nos vendo aqui, é que as máscaras caseiras, elas devem ser higienizadas também. Você não pode Exatamente. Elas, né? Usou, saiu na rua 2 horas. Exatamente. Eu acho que tá limpinha não serve. Então, se você é uma pessoa que fala muito, sai muito, e tem que ficar na rua trabalhando, né? Você tem que substituir essa máscara pelo menos a cada 4 horas. Se você fala muito, você vai sentir que ela fica úmida. Então, ela tem que ser trocada sempre que ficar úmida. A umidade vai minimizar, né? Vai diminuir a eficácia dessa máscara. Então, ela tem que ser substituída. Então, você tem que ter máscara sobressalente. Como corre o risco dessa máscara ter sido infectada pela sua própria mão, dependendo do que a gente vê no dia a dia nas ruas, né? Você tem que guardar essa máscara no saquinho plástico também, quando você for trocar. Não vai misturar com seus objetos pessoais. Se você é uma pessoa de sorte, pode usar máscara cirúrgica e trocar a máscara cirúrgica, não jogue a máscara na rua, no lixo comum, descarte num saquinho plástico, fechado. De preferência, não ponha no lixo de casa, nem no lixo comum, se puder identificar melhor, porque a gente tem que lembrar que os profissionais de limpeza urbana vão ter contato com essa máscara. Você não sabe se está infectado, ele vai pegar essa máscara, tem os catadores de papel. Então, a gente pode estar levando transmissão cruzada para as pessoas. Então, as máscaras têm que ser higienizadas. As máscaras de tecido devem ser lavadas. Muita gente pergunta, eu tenho que deixar de molho na água sanitária por 30 minutos, depois lavar com sabão, depois passar a ferro. Eu vou dizer o que eu sempre digo no perfil da Micro. Água e sabão resolve o problema das mãos e da máscara também. Então, de molho na água e sabão por 15 minutos, como se fosse lavar uma roupa normal, esfregar bem, enxaguar bem para tirar resíduo de sabão, para evitar irritações e alergias, secar. Quer passar? Pode passar, mas não é necessário. Certamente o vírus não resistirá a esse processo de lavagem. Não é um Highlander, né? Não é um super vírus que não vai resistir a um processo de... É a lógica. Se você lava as mãos com água e sabão e assim você consegue matar o vírus, porque isso remove o envelope viral, né, a gordurinha dele do lado de fora, você também consegue fazer isso com a máscara. É importantíssimo sempre lavar, obviamente. E secar, nunca usar a máscara úmida. Se for descartável, tenha consciência de descartar de uma forma adequada e não poluir os ambientes também, né? Que é outro problema que vem sendo enfrentado. Pois é, gente. Então, vocês estão vendo aí, né? O ideal é sair de casa, sai com a massa acessória num saquinho, sai com um saquinho de coisas sujas, né? Exatamente. Exatamente. E muito cuidado, né? Se você precisar tirar a máscara para se alimentar, para beber água, não vai colocar em qualquer superfície, né? Tem que ter um saquinho para acondicionar. Mas você já tirou para comer no almoço? Já coloca ela, descarta ela. Isso vai de cada um. É ideal que pelo menos a pessoa tenha umas 5 máscaras, né, na bolsa para fazer substituições eventuais. Você pode tirar e de repente ela cair no chão e é melhor que você não coloque. Mas mais importante que isso é cuidar dessa higiene, da higiene das mãos, do distanciamento, é colocar a máscara direito. Porque o que eu mais vejo é máscara em todos os lugares. A gente que usou para entrar no supermercado, mas já põe ela no queixo. Enfim, não adianta. A proteção é importantíssima hoje. Parece uma besteira, mas não é. E isso tem que ser repetido com frequência para que as pessoas entendam. A gente está vendo os números de casos diários aumentarem. E o número de mortes, apesar de ter
parecer uma certa estabilidade, não está estável. A gente vai ver os reflexos desse relaxamento, de distanciamento, daqui uma semana, 10 dias. A gente não está vendo ainda. Né? A gente tem que considerar o tempo de incubação. Né? A gente tem um tempo de incubação aí que é média de 6 dias, mas pode chegar a 10 dias. Então, a gente está num estágio de alta transmissão. Isso é muito interessante, todo mundo deve guardar isso, porque hoje saiu uma reportagem na BBC News falando de um estudo da Universidade de Cambridge, falando exatamente isso, que eles fizeram um estudo no Reino Unido e que as máscaras, mesmo caseiras, aliadas ao distanciamento físico, elas por todo mundo, houve uma melhora no índice de infecção e contaminação. Melhora, não resolve, porque ela tem uma proteção limitada, né? Mas se for todo mundo utilizando, você diminui esse vírus, né, no meio ambiente e expelir ele, a gente acaba protegendo todo mundo de maneira comunitária. Né? Exatamente. E aproveitando isso que a gente está falando dessa proteção, Vivi, conta pra gente, por exemplo, eu fico morrendo de rir que eu recebo um tanto de meme, assim, todo mundo falando assim, nossa, chegando em casa, nunca pensei que eu ia dar banho num pacote de biscoito. Olha, lavando banana. Como é que funciona isso? Bom senso. Compras em casa. Eu acho que para nós, microbiologistas, já é meio normal, né? A gente chega em casa, já não quer ficar com o sapato da rua em casa, não deita na cama com a roupa que usou no laboratório, enfim. Para as compras de supermercado, tem sido um estresse para algumas pessoas, mas vocês têm que pensar o seguinte: entrei no supermercado, vou pegar uma caixinha de leite. Eu não estava na frente do leite há um minuto atrás. Quem me garante que alguém não espirrou nessa caixinha de leite? Eu peguei na caixinha de leite, levei para minha casa. O tempo pode não ter sido possível para inativar esse vírus. Então, por via das dúvidas, é melhor higienizar. Eu lavo com água e sabão, buchinha, mas tem algumas coisas que a gente não precisa higienizar antes de consumir. Por exemplo, banana, ovo. Ovo não se deve lavar. As frutas, você descasca com as mãos limpas, joga, tem todo um processo, né? Põe num pratinho, lava a mão para comer a banana. Mas é necessário nesse momento, porque a gente tem um número muito grande de pessoas infectadas. Então, higienizar os pacotes impermeáveis é mais fácil, né? Água e sabão. Tá? Não precisa ser água sanitária, não precisa ser álcool 70. Pode ser água, sabão e buchinha, desde que a água não vai entrar no pacote, né, ou na caixinha, tudo bem. Nos outros, álcool 70. Mas e o ovo? Eu não posso lavar? Não, não lavo, porque ele vai estragar, e na verdade, como a casca é porosa, você ainda vai ter ovos estragados na geladeira, muito provavelmente bem rápido. Então, antes de, vou comer ovo frito, mas eu vou pegar no ovo contaminado. Antes de usar, você passa um álcool 70. Enquanto isso, ele vai ficar ou na geladeira, né? Aquilo que for ser consumido com casca, o ideal é lavar com maçã, lavar com água e sabão. Folhagem, você vai deixar de molho em água, 1 litro de água com uma colher de sopa de água sanitária por 15 minutos, enxaguar e consumir. Vinagre não, porque vinagre não vai inativar vírus. Tá? Muita gente ainda está usando a receita do vinagre e não vai funcionar. Então tem esse estresse? É necessário? Porque a gente não sabe quem tocou, quem pegou antes de você. E se foi uma pessoa com uma alta carga viral, com uma alta quantidade de vírus que espirrou, ou se foi alguém realmente irresponsável. Já vi casos de pessoas que estão fazendo de propósito, contaminando objetos e superfícies por aí. Né? Eu vi uma matéria recente de alguém que, sei lá, tirou a máscara, cuspiu na mão e estava passando nos objetos no shopping. A gente não sabe se é positivo, nesse caso é melhor nem saber, mas pois existem possibilidades. É a mesma coisa com delivery, tá? Que eu ainda estou cismada, né? Mas o que a gente tem de maior medo é a embalagem do sanduíche que você comprou. Mas existe o risco do vírus estar ali no sanduíche? Vai depender da manipulação, né, do alimento. Vai depender da responsabilidade daquele que preparou o seu sanduíche. Se ele estava infectado ou não, se ele tomou os cuidados, né, de higiene. Então, eu sempre digo que se for fiscalizado pela Anvisa, em tese é mais seguro, mas a gente sempre fica cismado com essas questões. Então, evitando ao máximo, né, consumir coisas que você não sabe a procedência, de preferência. Porque o risco existe. Estão perguntando aqui pra gente, na nossa live, o que se faz com as roupas? Se quando chega em casa do mercado, deve trocar de roupa, tomar banho, entrar debaixo da ducha de higienizante. Eu troco a roupa, eu não fico com roupa de mercado. Sim, o ideal é que você troque de roupa, mas também não precisa sair correndo para lavar essa roupa. Põe lá no cesto e lava depois.
sabe? Não precisa, tem gente que está lavando a parte, né? Não precisa tanto. Tá, mas o ideal é que a roupa que você usou na rua, você troque ao chegar em casa nesse momento, onde a gente tem um número enorme de pessoas contaminadas para diminuir seu risco. Se você for grupo de risco, obviamente, digamos, as neuroses aumentam um pouco mais, tá? Sim. Mas é bom tomar cuidado de ter, assim, bom, você pode deixar o sapato que você usou na rua na área de serviço, né, a roupa, você pode até usar de novo? Pode, vai depender muito do tipo de interação com pessoas que você teve. Se foi ao supermercado, você não ficou aglomerado, o supermercado não estava lotado, estava basicamente você no corredor, os riscos são mínimos, né? Tem que lembrar que o vírus não tem asinha, não voa, né? Então ele vai depender de um humano infectado para ser transmitido. Então, se você manteve as medidas de distanciamento, ficou 2 metros de todo mundo, então o risco é mínimo. Agora, se você pegou o transporte público, se sentou no ônibus, no Uber, você não sabe quem teve ali antes, se era uma pessoa infectada ou não, então, por via das dúvidas, troca a roupa quando chegar em casa, né? Põe para lavar, é mais seguro. Tá? Mas, obviamente, o risco de infecção é maior quando você tem contato próximo com pessoas. Então, se você usar máscara, trocar roupa, mas continuar aglomerando, não vai resolver. Entendi. Né? Que é o que a gente está vendo. E olha só, Vi, o título da nossa live, né, é Covid-19 e a população negra. A gente fez todo o panorama aqui da doença, quem são os vírus, quem são os SARS-CoV, etc. A gente vai ter uma próxima live só da questão socioeconômica envolvida na pandemia, nos aspectos. Mas eu gostaria que você falasse um pouco, assim, só para introduzir o assunto. Por quê? Porque muitas reportagens saíram mostrando da questão da vulnerabilidade da população preta, né? A questão do coronavírus. E muita gente fica querendo saber o que significa essa vulnerabilidade maior, né, a população preta. A gente tem vários, eu sei que é uma questão muito mais complexa, né? Tanto que a gente vai fazer uma live só para isso, inclusive próxima quarta, fiquem ligados na gente. Mas eu queria que você introduzisse para as pessoas entenderem a importância disso, de como que a gente deve se cuidar, por que isso acontece. É importante diferenciar grupo de risco, né, de população vulnerável. Então, o que a gente está vendo no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, só que no Brasil a gente tem uma, digamos, pobreza de dados, a gente ainda não tem dados precisos. No mundo inteiro a gente não tem dados precisos, mas a gente sabe que a população negra tem mostrado um risco maior de morte pela Covid, de sintomas mais graves e de morte, né? E isso é diferente de ser grupo de risco. Ser grupo de risco basta ter doenças associadas, doenças crônicas como doenças cardiovasculares, ser de idade mais avançada, acima de 50 anos, então seu risco aumenta, porque a gente é uma máquina, né, que vai deixando de funcionar e nossa imunidade também vai se perdendo pelo meio do caminho. Mas aí a gente tem os grupos vulneráveis. Quem são os grupos vulneráveis? São aqueles mais expostos ao vírus. Que, coincidentemente, coisa que a gente já sabia, são as pessoas de uma classe socioeconômica mais baixa e que é compreendida em sua maior parte, por minorias e pela população negra, né? Então, são as pessoas que não podem deixar de trabalhar, que têm menor acesso a sistema de saúde de qualidade, então eles são mais vulneráveis porque eles estão expostos diariamente em profissões, por exemplo, profissões que expõem essas pessoas, trabalho doméstico, trabalho braçal, que expõem essas populações mais ao risco de infecção, além delas não poderem parar de trabalhar, porque elas têm que garantir o sustento. Há doenças, comorbidades que estão mais associadas a essa população, justamente pelo estilo de vida inadequado, má alimentação, que estão associadas à população negra. Então, o índice, por exemplo, de doenças cardiovasculares na população afro-americana é muito mais alto. O índice de massa corporal, ou seja, a obesidade na população negra americana é mais alto. E tudo isso também leva ao maior risco de sintomas graves da doença. Então, é a população mais exposta, a população que tem o pior acesso à saúde, a população que, por ter que estar sempre exposta e trabalhando para a subsistência, demora mais a procurar os serviços médicos e, por isso, também pode agravar mais a situação pós-infecção. Né? Então, são vários fatores que a gente está vendo em todos os trabalhos, mostrando que a população negra no mundo é a que tem maior risco de sintomas graves e morte. E isso não é uma coincidência, isso coincide justamente com a desigualdade social. E então, já está mostrando para a gente aquilo que nós negros já sabíamos, né? Que é uma população vulnerável em todos os aspectos, por falta, então, de
políticas públicas de saúde para a população negra, voltadas para as comorbidades, doenças associadas justamente à condição socioeconômica, melhoria de acesso, também à educação. Existe uma parcela enorme da população que ainda não tem acesso à informação, que não tem acesso às redes sociais. Todas as informações que a gente passa, muitas pessoas ainda desconhecem, algumas pessoas desconhecem a existência do vírus. Pode parecer impressionante, mas é uma realidade, tá? Sim. Então a informação não chega para todos. Eles não podem seguir todas as medidas, também falta acesso a essas medidas, acesso à testagem. Então, são vários fatores, né? Principalmente o socioeconômico. E revela só a desigualdade que a gente já conhece, né? Então, a população negra é a mais vulnerável, assim como em alguns países, como no Reino Unido, a população asiática. Então, eles estão vendo que em alguns países, a população negra, seguida pela asiática, ou quase que em paralelo, são a que tem o maior índice de mortalidade, né? Revelando, então, que há uma desigualdade, né, no sistema de saúde, na prevenção em doenças relacionadas à saúde nessa população. Não é uma questão genética. Bom, os negros são mais suscetíveis à infecção. Não, na verdade, já tem os dados que já foram publicados mostrando que os negros têm uma expressão mais baixa do receptor para o vírus. Então, em tese, eles estariam menos suscetíveis à infecção. Mas, para compensar isso, são a população mais exposta ao vírus, pelas condições subhumanas, condições socioeconômicas de uma forma geral. Então, isso compensa qualquer fator genético de resistência que exista, se é que existem, porque ainda são necessários mais estudos, né? E isso é uma geral no mundo inteiro. Só que nossos dados no Brasil são muito pequenos, né? A gente não tem acesso a todos eles. Eu vi agora um dado da Federal do Espírito Santo mostrando que aqui também está refletindo o que a gente está vendo no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Itália, em populações negras, um risco maior, mas a gente não tem todos os dados, né? A gente precisa ter os acessos de comorbidades associadas a essa população negra que podem estar interferindo nisso, além dos fatores socioeconômicos, e tem muitos dados incompletos, né? Que não indicam a etnia do paciente da Covid. Então, desses as mais de 46 mil mortes que a gente tem, quantos são negros hoje? Então, os dados demoram a aparecer, né? Então, a gente tem ainda uma defasagem de notificação e de dados epidemiológicos que tem que ser levado em consideração. Mas fato a taxa de mortalidade é superior e já tem relatos de ser 4 vezes maior em relação à população branca. Travou, Lu? Voltou? Tinha travado. Voltou. Freezing, congeladas. Literalmente. Isso é muito interessante, assim, porque para quem está nos assistindo, quem tiver contato com agentes comunitários, com o pessoal das comunidades, falar que a gente está aqui disposta a isso também. Ajudar a dar informação, a promover essa discussão, saber como que pode essa educação sobre a pandemia, né? E como a gente solucionar isso para evitar esse tipo de estatística, né? Exatamente. Tem que parar de ser essa estatística ruim, né? Que nos mata. Mas isso também demanda, precisa de intervenções políticas, socioeconômicas e de saúde muito intensas, né? Para mudar essa situação. Né? Então, precisa de melhoria de saneamento básico, de acesso ao sistema de saúde, de acesso à educação. São vários fatores que estão interferindo nisso. Não é unifatorial, é multifatorial. Né? E o vírus, eu digo que o vírus veio para mostrar aquilo que a gente já sabia, né? Ele está mostrando aquilo que a gente já conhecia, nós negros, né, de desigualdade, mas ele está evidenciando bem claramente como é que as coisas são. Então, hoje saiu um dado mostrando que também, além disso, né, para relacionar a educação, no nível socioeconômico, a maior parte das pessoas que morreram da Covid no Brasil ganham menos que 3 salários mínimos. Eu não vi a porcentagem nos vários níveis, mas a gente sabe que tem uma relação direta. Obviamente, a classe A tem um acesso à saúde melhor, tem acesso, né, aos melhores tratamentos, e isso é muito complicado. Plano de saúde não depende do SUS, não vai depender da superlotação de leito, vai ter mais agilidade, mesmo com todos os esforços do SUS na linha de frente, a gente sabe que tem uma dificuldade, né? Não tem jeito, não vai se comparar jamais ao sistema particular.
Nunca, Até por né? número Por de enquanto. pessoas, né, Vivi? A Exatamente, questão do SUS exatamente. é um sistema maravilhoso, assim, ele atende, porque a gente vê nos Estados Unidos que a mortalidade foi extremamente alta, porque as pessoas Uhum, não tinham acesso a um sistema de universal de saúde, né? Nós exatamente. A temos, gente ainda tem o precisa SUS. E ainda fortalecer, bem que temos o SUS. Eu sempre digo isso, né? Porque nos Estados Unidos ainda eles não bem que têm o temos nosso o SUS, SUS. né? Mas Só mesmo que o assim SUS já falta atende muita muito. gente. São Porque o SUS atende profissionais muita gente. sobrecarregados, são profissionais Sim, sobrecarregados, sobrecarregados psicologicamente, fisicamente, em todos os sentidos. Então é muito difícil sim, corresponder a uma pandemia. eu acho que E isso é o falta também mais a ação de complicador. cima, né? A gente tá faltando ação de Travou. cima. Então, travou? Voltou? Live é assim, né? Tem hora que ela morre. Eu tô te vendo. Tá ok? É porque ela falha, né? Vai dando tipo 7 horas, essas coisas. Eu acho que tem muita gente fazendo, carrega a rede, não sei. Vai. Isso é Mas olha, a gente precisa também, as coisas virem de cima, né? Uma intervenção política de cima para que essas coisas mudem. Isso vai levar anos, né? E a gente precisa de exemplos, né? O porque melhor ensino é o exemplo, né? mas eu acho que a gente é trabalho de formiguinha, eu costumo dizer. Né? O que a gente está plantando aqui com a Liga de Ciência Preta, querendo servir, mostrar essa representatividade negra, preta, né? Mostrar que mais essa juventude, essa molecada que está aí na rua, perdida, né? Às vezes cooptadas pelo tráfico, alguma coisa, elas têm que saber que elas têm outras opções. Né? Elas têm que Exatamente. saber que elas têm outras opções, que eles podem vir a estudar. Né? A gente tem que começar a mostrar que essa molecada ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser Pode médica, ser. pode ser engenheiro. Exatamente. Né? A gente precisa ocupar mais esses Infelizmente, a gente ainda tem que se esforçar dobrado. Mas não é impossível. Mas que isso mude, né? E a representatividade vem para isso, para mostrar que é possível e que, né, sonhos que parecem impossíveis não são tão impossíveis assim. Obviamente, vai passar por tudo aquilo que a gente conhece, tudo de discriminação que a gente conhece, em todos os níveis, né? E até hoje, sempre, né? Você não tem cara de professora da UFMG, é o que eu mais escuto. Porque a gente precisa ter cara de alguma coisa, de alguma profissão. E, em geral, né, os negros são apontados só pelos pontos negativos, né? Como se isso fosse, né, uma generalização, né? Raramente você vê ser apontados os pontos negativos, né? A gente tem aí centenas de pesquisadores, cientistas, mulheres, homens, negros, de todas as áreas, muito subrepresentados. A gente vê isso todo dia na TV, no rádio. Isso é o mais comum. Então fica parecendo que o sonho é mais inatingível ainda. E eu acho que a gente tem que voltar ao nosso trabalho de comunicação justamente para as populações. Agora, nesse momento, é difícil para a gente falar ir até as populações, mas a ideia é que a gente possa chegar cada vez mais próximo, e se for o caso, até ir às comunidades, aglomerados, né, para palestras, para dar informação, para as pessoas entenderem. Né? E não basta só fazer comunicação científica em escola, não. Tem que fazer também, porque nem sempre os filhos transmitem informação para os pais. É muito diferente a realidade, né, das crianças na escola pública, os pais que trabalham o dia todo. Então, nem sempre tem essa interação pai e mãe, não por falta de vontade, mas por necessidade de estar sempre, né, trabalhando muito e provendo, né, o sustento da família, como agora na pandemia, o que coloca essa população toda em risco. Sim, com certeza. E fizeram uma pergunta aqui, Vivi, é questão de falando que foi feito um estudo, mostrou que lá em Contagem, os estudos, né, com esgoto, tinha um reservatório, tinha um vírus, presença de vírus no esgoto. Eles estão querendo saber se também pode ser uma fonte de transmissão. Pois é, a gente ainda não tem... A gente não tem confirmação de transmissão, né, fecal oral. É uma possibilidade? O risco existe? Hoje o que está sendo enxergado, encontrar material genético, nem é o vírus, tá? Não é o isolamento do vírus, mas sim o material genético em esgoto, é um monitoramento realmente que permite dizer quanto da população está infectada. Então, ele tem caráter de prevenção e epidemiologia. Então, nos últimos 15 dias, na região metropolitana de Belo Horizonte, no esgoto, o que tem sido detectado é um aumento
chegamos a 100%, todas as amostras coletadas tiveram 100% de material genético do SARS-CoV-2, ou seja, isso quer dizer que o vírus está presente na maior parte da população, está sendo liberado nas fezes e isso reflete no esgoto. Tá? Dizer que você vai se infectar com esgoto, ainda a gente não pode dizer, mas isso reflete que aumentou. Em 15 dias passou de 68% de amostras contendo material genético para 100%. Isso quer dizer que aumentou também a população infectada e está liberando nas fezes. Então é um monitoramento que permitiria, inclusive, definir se deveria haver flexibilização ou não. Né? Considerar, hoje a gente sabe, por todo mundo que está fazendo a detecção de esgoto, que avaliar o esgoto é uma medida de definir quais são as medidas de mitigação para evitar a transmissibilidade. Então, se a gente tem 100% das amostras de esgoto positivas para o SARS-CoV-2, isso quer dizer que tem muita gente infectada, que a maior parte dessa população, dependendo novo. Você me escutou no fim? Travou um pouquinho. Travou, Então, é uma medida que mostra que a infecção aumentou. A gente está vendo que o número de amostras com material genético do vírus aumentou ao longo do tempo, o que reflete o que está acontecendo na população. Então, não era hora de relaxar, era hora de todo mundo ficar em casa o máximo possível para diminuir a transmissão. E o reflexo do que a gente está vendo de relaxamento hoje, a gente vai ver mais à frente. E isso é preocupante, porque quando a gente vê imagens de jornalismo, a gente vê que as pessoas estão se aglomerando e isso mostra que a gente pode ter um aumento aí de número de casos, um incremento bem significativo. Me ouviu, Lu? Ei, Lu! Tá travando muito. Começou a travar demais agora, né? Mas também nós estamos chegando próximo do encerramento da nossa primeira live. Agora chegou numa cadeia de travamentos seguidos. É o horário de pico. Acho que é horário de pico, mas acho que nós estamos terminando dentro do nosso cronograma, dentro do que a gente tinha planejado. Né? Planejado para fazer. Professora Viviane, eu queria te agradecer imensamente, né, por dar esses esclarecimentos aqui para quem estava nos acompanhando, para quem está aí acompanhando, fizeram perguntas, né? Isso é importante. Nós estamos começando, esse projeto nosso está embrionário, a gente está começando ele agora. A gente espera que ao longo das nossas atividades junto à Liga de Ciência Preta Brasileira, a gente tenha mais adesões, mais gente com a gente, mais gente promovendo a discussão, mais diversidade, né? Mais gente. A gente precisa de gente, né? A gente só vai resolver qualquer coisa em saúde, nesse mundo, nesse país, com gente querendo promover soluções, né? Exatamente. A gente tem solução para as coisas. Né? A gente não está aqui para complicar nada, a gente só quer resolver. Né? E facilitar, se possível. E se facilitar, se possível. Né? Então, assim, eu agradeço imensamente a presença de quem esteve aqui nos acompanhando, né? nesse momento. Quarta-feira que vem temos outra live, né? Chame seus amigos, seus colegas, chame todo mundo, gente. Chama, vamos fazer disso um grande fórum. Vamos movimentar os pretos desse país. Mas todos são bem-vindos. Pretos, pardos, brancos, índios, todos que quiserem. Chama sua mãe, seu pai, seu avô. Né? A gente está aqui para poder simplificar. A gente vai fazer de tudo para que a nossa linguagem seja mais simplificada. Para quem não é da área, a Liga de Ciência Preta Brasileira, ela está aqui para descomplicar a ciência. Exatamente. Né? Nós queremos descomplicar. Então, estão convidados aqui quem é da ciência, ou para fazer parte com a gente, né? Ou então para vir melhorar a discussão, né? O fórum. Mas também vocês podem chamar as pessoas que são do seu convívio, que não são da ciência, e que vocês podem fazer perguntas.
A gente tem que ter um canal aberto, nenhuma pergunta é boba. Eu lembro na época de escola que ficava sempre aquela coisa, será que eu pergunto que eu vou fazer uma pergunta boba? Gente, não existe pergunta boba. Não Exato. existe, não existe. Nós temos que ter coragem de perguntar coisas. Tem que perguntar, você está com dúvida. Você tem o direito de ser esclarecido. Né? De ser... Mesmo que você ache que é uma pergunta boba. Mesmo que você ache que é uma pergunta boba, mas eu acho que é o direito. As pessoas têm o direito de fazer pergunta. Essa coisa de não deixar a criança perguntar é uma coisa que me incomoda muito. Criança, eu dou palestra em escola, eu adoro quando a molecada fica lá levantando a mão. Aí os professores, não é hora. Não, deixa eu perguntar, gente. Deixa sair o que tiver na cabeça. A curiosidade é a alma do negócio. Deixa sair o que tiver na cabecinha deles, né? Isso é muito importante. Então, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo. Muito obrigada a todos que assistiram. Obrigada, Lu. Doutora Luciana, para as formalidades. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que cada vez mais esse nosso grupo, que é embrionário, cresça. Lu, travou. Voltou. Pode falar, pode terminar suas considerações. Não, só disse que agradeço e espero que nosso grupo cresça cada vez mais. Sim, com certeza. Né? E quando essa pandemia acabar, nós vamos conseguir fazer um congresso, um fórum, uma coisa onde todo mundo desse país todo, né, desse Brasil maravilhoso, possa se abraçar. Exatamente. Nesse projeto. Tá bom? Exatamente. Muito obrigada. Beijo a todos. Obrigada. Beijo pra todo mundo, viu? Beijão.